Muito bem, enquanto as pessoas vão se acomodando, eu vou dar o pontapé inicial aqui do nosso encontro. Encontro este que foi estimulado pelo Instituto Semeia. Então, eu começo, como de hábito, agradecendo Pedro e Guilherme, idealizadores do Semeia, e que, portanto, digamos, sem os quais este evento de hoje não estaria acontecendo. Agradecendo o Fernando, que dirige o Semeia e que, junto com a minha equipe, concebeu o evento, detalhou a pauta, convidou as pessoas que aqui estão. E eu não conheço pessoalmente a Fernanda Aidar, mas queria agradecê-la também, porque sem ela, enfim, esse encontro não teria sido possível. Eu vou passar a palavra ao Fernando para que ele lance algumas perguntas para orientar o debate na tarde de hoje. A ideia é que seja um debate em que a palavra vai circular entre os presentes. Algumas dessas pessoas, eu confesso aqui de cara para vocês, nós combinamos com os russos. Então tem algumas pessoas que foram escaladas para interferir, para protagonizar o debate. Isso não significa que elas vão monopolizar o debate, mas elas vão estar na comissão de frente do debate. Eu vou ter aqui a ingrata tarefa de moderar o imoderável, ou seja, a vontade das pessoas de participar e de falar. Vou tentar cumprir essa tarefa da maneira a mais gentil possível. Fernando, já falei demais, passo a palavra a você. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar, Sérgio, e agradecer essa parceria para a realização desse encontro. Dizer que para o Semeia é uma honra poder trabalhar junto com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, uma instituição respeitada e que levanta aí questões muito importantes para o país, né? Eu vi muitas pessoas conhecidas, outras eu não conheço. O Sérgio me apresentou como diretor executivo. Eu queria falar um pouquinho do Semeia. Eu vou ser muito breve aqui, afinal de contas a gente veio aqui para ouvir, né, os russos com quem a gente combinou e os demais participantes. O Semeia é uma instituição que se propõe a criar essa cultura de parques no Brasil, de fazer com que os parques sejam orgulho dos brasileiros, né? A gente entende que só com esse orgulho que a gente cria uma cultura de conservação, de valorização desse patrimônio. Agora, nós entendemos também que governos têm dificuldade para gerir esses espaços. Dificuldades de diversas ordens, mas acho que duas que são importantes é a questão de falta de recursos, né? A gente estava conversando agora há pouco com o Natalini, né, que ressaltou esse ponto novamente. A gente pega São Paulo aqui nos últimos 8 anos, enquanto os parques cresceram 120%, o Natalini, desculpa, ele estava te procurando aqui. Enquanto os parques cresceram 120%, a gente teve um orçamento que, em valores reais ali, reduziu em 40%. É muito difícil lidar. Os parques não são prioridade, né? Não tem sido prioridade. Depois tem um outro aspecto que é a própria dificuldade do poder público de ingerir, tem um regime jurídico travado, tem um sistema de contratação travado. Então o Semeia, ele acredita, além dessa valorização junto à sociedade, de que é importante buscar novos modelos inovadores e a aproximação com a iniciativa privada para melhorar a gestão desses espaços. A gente vê que desde as eleições municipais no ano passado, vários governos municipais têm buscado lançar os seus programas de parceria em parques, né? Acho que quem está mais avançado é a Prefeitura de São Paulo, mas a gente tem diálogo com Porto Alegre, a gente vê interesse de Vitória, Salvador, Teresina. Então, é uma agenda que tende a crescer. Se nós considerarmos ainda a situação fiscal, né, 85% dos municípios brasileiros estão com uma situação fiscal bastante complicada. E eu acho que no momento em que projetos em cidades maiores
aumentarem, né, avançarem, como acontece em outros setores, acabam pautando outros municípios no país. Então, a tendência é que isso cresça. Agora, um ponto que chama atenção nesse processo todo é que a discussão das parcerias, via de regra, é pautada pela questão fiscal. Né? Como se vamos buscar a parceria porque o governo não tem dinheiro para cuidar dos parques, então... E parcerias são muito mais do que isso. Né? Parcerias são uma grande oportunidade de se trazer uma sinalização e criar uma cultura de eficiência, de responsabilização, de criatividade e captura da engenhosidade da iniciativa privada para superar esses desafios que o poder público tem. Então, é uma divisão entre quem formula a política pública e não necessariamente o governo é quem tem que executar aquela política pública, sem delegar a sua prerrogativa de formular, né, essa política. Então, dentro desse contexto, quando surgiu a ideia de nós fazermos esse encontro, justamente vamos conversar com especialistas, com os convidados aqui entendidos, né, para a gente pensar o que além dessa lógica fiscal, como que a gente faz com que essas parcerias, de fato, seja aquele jogo de ganha-ganha-ganha, em que, de fato, o poder público alcança os seus objetivos de desoneração e de cuidar melhor dos espaços, mas que também seja uma equação que fecha do ponto de vista privado, independente de ser uma empresa com ou sem fins lucrativos, e que a gente abarque nesses contratos, o que eu acho que é o ponto mais importante, o interesse público. Né? Então, como que a gente integra esses parques com a sociedade, como que a gente traz para dentro desse processo uma cultura, uma conscientização, um engajamento de uma geração mais jovem para a criação dessa cultura vislumbrando mais longo prazo. Então, a provocação é essa, né? Como é que a gente consegue enxergar esses programas de uma maneira mais ampla e que abarque vários pontos de vista. Eu não vou me alongar mais aqui, estou curioso aqui, estou ansioso para ouvir o debate e, Sérgio, passo a palavra para você. Bom, a palavra, na verdade, é aberta aos russos, como a gente brincou aqui. Acrescentando a minha maneira de ver, a minha leitura, que sou um frequentador de parques, não mais do que isso, eu acho que é importante a discussão, não apenas, digamos, de como melhor financiá-los e melhor geri-los, mas a discussão de parques para quê? Quais são as funções urbanas importantes que os parques desempenham? O que você tem de experiência internacional que pode ajudar a compreender e agir no âmbito brasileiro em geral e de São Paulo em particular? Então, palavra aberta. As pessoas se voluntariam para intervir. Se não intervierem voluntariamente, eu vou designar o Philip Young, porque amizade é uma das piores coisas que existe no mundo. Então, como eu me considero amigo do Philip, se vocês acharem que o Philip deve começar, por exemplo, poderia ser o Philip, mas não necessariamente. Philip, fala. Estou constrangidíssimo aqui, obrigado. E de fato é uma pergunta que não tinha sido combinado com o russo e nem com o chinês. Então eu vou tentar improvisar alguma reflexão aqui com relação a isso. Quer dizer, qual é a função de um parque? Eu acho que as funções de um parque, elas têm funções de natureza infraestrutural, que acho que é senso comum de todos nós. Ele precisa ser uma infraestrutura de lazer, que todo mundo sabe, né? Precisa ser uma infraestrutura talvez de saúde. Todas as pessoas hoje, os indicadores são cada vez mais crescentes de que é uma infraestrutura de saúde que faz parte da saúde mental, enfim, física, mental do cidadão. Mas além dessas coisas que são óbvias, os parques têm a função de uma superestrutura também, porque na verdade as cidades projetam no território aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer ser. Vou dar um exemplo num outro setor para a gente ter mais ou menos claro o que eu estou pensando. Quando a China projeta um aeroporto de Pequim, por exemplo, é uma infraestrutura, um aeroporto, mas também é uma superestrutura no sentido de que eles contratam Norman Foster, designam um programa infraestrutural, mas também daquilo que eles projetam a imagem que a China deveria projetar.
né? Quando a gente faz um aeroporto, Terminal 3 de Guarulhos, a gente desenha uma infraestrutura, mas não desenha uma superestrutura, né? Isso é uma pena. A gente perde a oportunidade de uma infraestrutura ser também a projeção daquilo que a gente é ou do que a gente quer ser. Não uma expressão arquitetônica. Eu não quero fazer nenhuma crítica, espero que o arquiteto não esteja aqui, mas a gente não aproveita essa oportunidade para expressar o anseio coletivo do que a gente quereria ser. Os parques deveriam ser. São em Londres, são aqui em São Paulo, Ibirapuera, os grandes parques, eles são em parte. O desafio agora é como continuar projetando aquilo que a gente quer ser, o que a gente é nesses territórios. Enfim, como vocês sabem, São Paulo vive uma grande assimetria territorial. O Fernando vai falar certamente sobre isso, terá muitos mais dados, mas enfim, a gente tem um déficit grande de áreas verdes. O parque deve cumprir essa função. Eu acho que um tema que é bastante candente, a crise fiscal, enfim, os estados, acho que ao longo da linha do tempo e geograficamente, eles variam em termos de tamanho, de centralização, de descentralização. Isso causa, evidentemente, debates sangrentos e sanguinários. Não deveria ser o caso. Acho que a gente deveria olhar essas mudanças históricas com naturalidade. Acho que o Estado é mais poderoso às vezes, é menos poderoso às vezes. Isso passa por um debate ideológico, infelizmente, mas é uma natureza das coletividades. Os Estados se centralizam e se descentralizam, ganham poder, perdem poder. E com isso a gente entra sempre na questão como financiar as infraestruturas. Os Estados fortes financiam mais infraestruturas, os Estados fracos financiam menos. E o tema candente que eu acho que está muito atual hoje num Estado fraco como o brasileiro, nas suas 3 esferas. A gente tem feito uso de um mecanismo que chama procedimento de manifestação de interesse para desenhar os parques, para pensar o futuro deles e para desenhar os métodos de gestão. É a melhor maneira? Eu acho que, enfim, pode até ser, mas do jeito que tem sido feito de maneira pobre. Né? Porque, na verdade, o Estado convida a sociedade civil, o mercado, para desenhar modelos, passando um risco extraordinário para a concepção desses modelos, sem que a sociedade civil ou o mercado saibam como é que vai ser o próprio comportamento do Estado ao longo disso tudo. Então eu acho que não tenho nada contra, não quero ideologizar, não tenho nada contra a assunção pela sociedade civil ou do mercado da gestão dos parques, mas ela precisa ser feita com critério. E do modo que vem sendo feita, eu não acho que é a melhor maneira. A melhor maneira ainda em etapas anteriores, o Estado chamar para si algumas funções de modelagem, com algumas equipes. A gente sabe que é difícil, mas o Estado não pode fugir à função de projetar a infraestrutura do parque e também pensar na superestrutura. O mercado não consegue fazer isso sozinho. Consegue contribuir, mas tem que ser um movimento anterior na modelagem que envolva a sociedade civil, o mercado e o governo. Antes. Eu falo, não me tomem como arrogante, talvez o Urban tenha sido, nos últimos anos, a instituição que mais investiu recursos próprios em modelagens de PMI. Algumas bem-sucedidas, algumas não, uma bem-sucedida e as outras todas jogadas no lixo, com modelagens de altíssima qualidade, desculpe a autorreferência, mas isso coloca em risco a credibilidade do mecanismo das PMIs. Né? Acho que houve um abuso, tem havido abuso dos poderes públicos, deixa o mercado é bom, mas não é suficiente. A gente tem que repensar esse modelo como forma de estruturar esse parque. Acho que falei demais. Espero que a gente possa dar sequência. Bem, palavra de novo aberta. O Fernando foi mencionado, se ele quiser uma parte. Vamos intercalar Urban, outra coisa, depois Urban. Então vai lá, Pedro. Só você precisa falar no microfone. Bom, boa tarde. Complementando o que o Felipe já estava falando como função e importância dos parques, né? Eu acho que os parques eles se categorizam como áreas livres, onde também existe uma função de encontro, né? Não é regra, mas a gente pode fazer um paralelo até cidades costeiras e cidades que não são costeiras. Em geral, várias das que são litorâneas, esse espaço é a praia,
muitas delas não têm um parque da escala de um Ibirapuera. Enfim, Madrid tem o Retiro, Barcelona não tem um parque da mesma escala. Não é regra, mas acontece muito, né? Então a praia ela também cumpre um pouco com esse papel, né? Espaço onde as pessoas se encontram, né? Espaço onde também existe certa liberdade e uma diversidade de funções e uma diversidade de possibilidades de enfim, lazer, saúde, como já foi bem mencionado, né? Sobre o método, também queria comentar um pouco, porque também tenho acompanhado e participado, né, dos PMIs. De fato, eu acredito que virou uma solução que é cômoda e até fácil, né, para o governo às vezes lançar, muitas vezes sem ter estruturado muito bem o processo, e tanto é que a taxa de sucesso dos PMIs é muito baixo, né, no geral, né? A transmissão ao vivo, talvez valesse a pena você fazer uma nota de rodapé, porque acho que nem todo mundo sabe o que é um ou uma PMI. Tá. Bom, um PMI é um procedimento de manifestação de interesse, quando uma entidade pública lança ao mercado o interesse de estudar uma parceria num determinado ativo, né, um equipamento, enfim, o que seja. E o mercado responde esses estudos a seu risco, né? Sem que o Estado tenha uma obrigatoriedade de levar para frente ou não aquele processo. Ele pode desistir. Às vezes esse processo ele é iniciado pela empresa privada através de uma MIP que precede o PMI, e se o Estado tem interesse, ele abre o PMI para que todos possam estudar. Bom, acho que... Meu nome é Rafael, eu sou da Fundação Aaron Birman. Nós temos uma experiência interessante, que a gente administra há 23 anos o Parque Burle Marx. A gente administra e mantém o parque. Surgiu essa oportunidade do PMI. Não vou discutir muito o PMI, porque jogo é jogo, regra é regra. Nós estamos participando, estamos querendo ver se a gente ganha. Nós temos interesse em administrar o Ibirapuera mais 5 parques. E nossa visão é o seguinte: parques são multidimensionais. Não é só verde, não é só saúde, é esporte, é símbolo da cidade, é comunidade, é todas essas coisas. Eu vejo isso lá no Burle Marx como... o que realmente importa ali não é tanto... hoje em dia, o que a gente fala de parque, dos problemas dos parques, da gestão dos parques, é que a grama não cortou, o banheiro está sujo, é muito pouco. Então a gente ficou preso nesse limite, nesse mínimo de gestão. O que eu vejo é o seguinte: vamos arrumar essa gestão, que é mínima, que é fácil. Eu acho que a iniciativa privada pode fazer isso, mas vamos almejar lá na frente, transformar os parques em verdadeiro espaço urbano, verdadeiro espaço de convívio, de saúde e de muitas coisas mais. Eu estava outro dia lá no Ibirapuera e me dei conta que aquilo é um centro cultural enorme. E a gente não pensa no Ibirapuera como... Quer dizer, eu pelo menos não pensava assim. A gente pensa como parque. Mas, na verdade, ele é um centro cultural completamente desassociado entre quem vai caminhar e quem vai no museu. Né? É um equipamento meio desperdiçado. A cidade... você não tem um passeio turístico de vamos visitar os parques do Ibirapuera. Eu estava lá conversando com o pessoal do MAN, aí já falou, poxa, hoje tem 2 centros culturais em São Paulo, é o Ibirapuera e a Paulista. São Paulo não tem um ônibus ligando esses 2 centros, fazendo uma espécie de rota turística, coisa assim. Então eu acho que a nossa visão, nós temos que resolver a questão da gestão, é o básico. Não é o importante, mas é o básico. Temos que sair disso, como é que corta a grama e como é que limpa o banheiro. E aí nós temos que almejar algo mais amplo. Só para complementar um pouquinho, a concorrência que foi feita na ideia da prefeitura é de buscar uma alternativa de mercado. A gente está falando que é mercado. Eu tenho uma visão que nossa visão no Burle Marx é uma proposta sem fins lucrativos, e nossa visão que os parques devem ser geridos também sem fins lucrativos.
Só para esclarecer, eu sou o cara mais capitalista que tem nessa sala aqui, provavelmente. Sou completamente libertário. Mas... Não. Esse é o Philip. É o Philip. O mais rico é o Philip. Mas... tem o Pedro, desculpa. Então, vai lá. Desculpa. O concurso da Forbes vocês fazem depois. Mas eu acredito piamente que você não pode gerir um espaço público com um foco de dar um resultado. Por quê? Vou explicar um pouquinho aqui. No Burle Marx, nossa visão foi sempre que o parque devia buscar uma sustentabilidade econômica. Além da sustentabilidade ambiental, social, também essa é econômica. Então a gente busca formas de gerar renda dentro do parque. Uma visão comercial de brigar pelo dinheiro a gente sempre faz. Mas esses recursos atingem lá hoje, depois de 23 anos, a gente consegue chegar perto dos 80%. 20% a gente banca. O Brasil não tem uma cultura ainda de doação, de participar, de contribuir. Então, a gente faz essa coisa parecida com a doação. Olha, você faz monta um food truck, mas você contribui um pouquinho. Você faz um evento, você contribui um pouquinho. Então, é assim que a gente consegue viabilizar. Só que, num parque, mesmo no Ibirapuera, mas é que você conseguisse render muito mais do que está gerando de custo. Mesmo assim, minha teoria é que num espaço público, a demanda pela melhoria do espaço é infinita. Você nunca consegue atingir, dizendo, tá perfeito, não precisa mais nada. Então, como você nunca vai conseguir delimitar o que é o custo, ou até onde você tem que gastar, não pode definir o que é o lucro. E, portanto, é um espaço que é quase impossível, na minha visão, ser gerido de outra forma que não seja um foco muito comercial, mas sem um objetivo de lucro. Vamos resolver o básico e vamos partir para tornar o espaço... Hoje o Ibirapuera é um orgulho de todo paulistano, mas, na verdade, está muito abaixo do que seria o potencial do parque. Nós temos que abrir o potencial dos parques, para ele ser tudo o que ele pode ser na cidade de São Paulo. Essa é a nossa visão. Vou passar a palavra... Boa tarde a todos. Meu nome é José Eduardo Lefebvre, sou arquiteto e professor aposentado da USP. Eu só queria chamar a atenção o seguinte, concordando com muitas das observações que foram aqui feitas, o ponto de enfoque de abordar a questão dos espaços públicos e dos parques públicos. A meu ver, a prioridade, a ser dada na forma de pensar é na questão da eficácia. Mais do que a eficiência, importante a eficiência, mas a eficiência em si é importante que ela esteja relacionada com os objetivos que se pretende. Numa política pública, definir quais são os objetivos, para mim, é o essencial, e a eficácia da gestão, de todas as medidas, é a questão mais importante, porque é saber em que medida nós estamos chegando perto de atender aqueles objetivos que foram traçados inicialmente. Ao meu ver, o espaço público, entre os seus objetivos, está o de promover a cidadania, a democracia. Como chegar lá? Então é importante que se é a gestão, se é a configuração, se é a forma, se é o arrecadar dinheiro, isso tudo está subordinado aos objetivos básicos, essenciais, mais importantes que se pretende. Quer dizer, então, como muito bem colocou a Rafael, é importante definir quais são esses objetivos. Tem os objetivos definidos lá para o parque que ele faz a gestão. Mas essa definição, para mim, a meu ver, é a primeira e mais importante. E a questão da eficácia, a meu ver, é essencial, porque tudo se relaciona com quanto você está chegando perto dos objetivos que foram definidos anteriormente. É apenas uma observação inicial. Deixa eu falar sobre essa questão dos objetivos. Enfim, a prefeitura encaminhou à Câmara Municipal digamos, propostas de concessão de projeto de lei visando a concessão à iniciativa privada de um conjunto de parques. E eu sei que Natalini aqui, como vereador, introduziu algumas emendas a essas propostas. A sociedade tem uma impressão, é evidente que alguns setores mais envolvidos podem ter, eventualmente, participado do debate, mas como ele transpirou para a sociedade, foi uma espécie de fla-flu entre privatiza ou não privatiza. Então, essa discussão de quais são os objetivos de um parque, a sensação que eu tenho é que a sociedade paulistana não discute esses temas. Quer dizer, e aí talvez
cabe uma crítica tanto à Prefeitura como também à Câmara de Vereadores, porque, digamos, não postulou essa discussão, quer dizer, não estruturou uma arena pública e uma pauta para que essa discussão se desse. A pergunta bom, de fato este é um problema, o diagnóstico está correto. O que é possível fazer para suprir essa falha? É tempo, não é tempo? Quais são os atores importantes? Como fazer? Pode fazer. Isso está sendo colocado na mesa, em função desses comentários todos na mesa. No fundo, o objetivo precisa ser delimitado e precisa ser delimitado tão coletivamente quanto possível. No momento prévio ao chamamento. Isso é uma crença que eu construí ao longo desses últimos anos participando desses chamamentos. Então, só para dar um exemplo, né? Quer dizer, se a gente pensa o parque como infraestrutura, você tem variações de infraestrutura. Pensemos, por exemplo, no caso de uma usina hidrelétrica. Ela é uma infraestrutura. Você não precisa discutir muito com a população, a não ser questões de impacto ambiental, etc, etc. Mas, com relação ao objetivo, uma usina hidrelétrica tem que gerar tantos megawatts de capacidade instalada e você não precisa discutir muito com a população, porque, no fundo, os engenheiros do governo vão saber quanto você precisa. Uma estrada de rodagem é mais ou menos parecido. Você vai de X a Y e tem que traçar tal percurso, etc, etc. Um parque é mais sensível. Primeiro porque já não gera receita, né? Enfim, então tem uma questão de quanto a população tolera, né, de atividades que geram receita, né? Eu estava vindo no caminho falando com a minha mulher, lembrando do Niagara Falls, lá do canadense. É um parque natural belíssimo, que é um espanto de beleza e um espanto de horror ao mesmo tempo, porque no fundo é uma beleza natural e um horror arquitetônico, parece uma Disneylândia. Então, essas coisas precisam fazer parte de um objeto anterior ao PMI. Essa aqui é um pouco a discussão que eu queria, enfim, deixar claro do ponto de vista do que a gente precisaria chegar a um consenso como coletividade, né? Com relação às ferramentas que a gente tem para levar adiante esse debate. Então, quando eu conversei com os russos, eu tinha combinado que... Esqueci de pedir que as pessoas se identificassem, acho que vale a pena. Sou Fernando de Melo Franco, diretor do URBE. E ex-secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Que falar de ex, né? Vamos projetar o futuro. Você tem uma larga experiência na gestão Vamos falar pública. Do futuro. Né? Mas eu tinha combinado com os russos de que eu ia tumultuar um pouquinho, que eu acho saudável para o debate, porque eu acho que você colocou duas coisas, Sérgio, muito importantes. A primeira, a tua pergunta, para que parque? Né? E segundo, quais são esses objetivos justamente? Né? E a gente já falou de vários paraquês, né? Mas talvez tenha um que seja fundamental e talvez até primordial, que, antes de mais nada, um parque serve para cumprir serviços ambientais. Né? Acho que isso é fundamental. A gente está vivendo uma situação em que as noções de cultura e natureza, urbano-rural, já são muito tênues, essas fronteiras. Né? Talvez não dê mais para a gente falar em natureza quando a gente está vivendo um espaço completamente antropizado e assim por diante. E o rural e o urbano também são categorias que ainda são usadas do ponto de vista administrativo, de gestão, fiscal, mas que não correspondem mais àquilo que a gente conheceu. Então, num processo violento de urbanização que a gente está vivendo, a questão dos serviços ambientais que se integram e criam sinergias com a dimensão urbana é fundamental. E a gente está vendo aí o quadro de mudança climática, é trágico, é dramático. A gente sempre achou que o problema de São Paulo, já que a gente está no Planalto, não tem problema de elevação de maré, mas que o problema de São Paulo ia ser enchente, né? Sempre foi enchente. E a gente está vendo que além da enchente, a gente tem, paradoxalmente, cada vez de forma crescente, o problema da escassez de água. E esse problema está diretamente relacionado com o nosso modelo de urbanização, que, por sua vez, estabelece uma relação entre
o espaço efetivamente urbanizado, ocupado, impermeabilizado e assim por diante, com o que a gente considera dos nossos remanescentes ambientais que prestam serviços ambientais. E por incrível que pareça, São Paulo ainda tem 38% da sua área, não é pouca coisa, não coberta por cidade, não coberta por rua, por concreto, por cimento, calçada e tudo mais. E é brutal. E me parece que a possibilidade da gente, de fato, usar parcerias e concessões, usar toda a energia, a capacidade de financiamento e de gestão do privado é fundamental, sem dúvida nenhuma. Porém, eu vejo isso como um instrumento, um meio e não um fim. Porque se for apenas para gerar lucro, talvez a função pública de interesse comum não esteja sendo efetivada, né? Então, volta a tua pergunta, para quê e quais são os objetivos, né? Eu colocaria, por exemplo, a questão desse cumprimento dos serviços ambientais. E aí, eu não sei quanto o ex-secretário participou da modelagem, mas eu vejo algumas questões dessa proposta de concessão de parques que são um pouco, não diria equivocadas, mas talvez não vão no âmago da questão. Porque, se eu não estou enganado, são 13 parques, ou 14 parques, sendo que alguns são vistos de maneira muito potencial do ponto de vista da geração de lucro, como Ibirapuera, todo mundo sabe disso, e quem quiser levar a joia da coroa vai ter que carregar alguns tantos parques que não tem. Quem quiser o filé vai ter que levar o osso. Vai ter que levar o osso, né? Mas são 14 parques, né? E a gente tem em São Paulo, eu não sei qual a infinidade de, acho que são 100 e tantos parques, sendo que somente as unidades de conservação, por exemplo, que foram doadas no processo de abertura do Rodoanel, que são em torno de 13, 14 por aí também, elas equivalem a 2.500 hectares, enquanto o Ibirapuera tem só 150 hectares. E são áreas que são submetidas a um processo perverso de risco de invasão e que vão trazer um malefício para a nossa capacidade de continuar vivendo na grande metrópole, gigantesco. E não dá para a gente pensar um parque, ou 2 parques, ou 3 parques, né? A gente tem que pensar na rede dos parques, na rede sistêmica desses prestadores de serviços ambientais, que se coordenam também com a arborização, com as áreas de fato de preservação permanente, os remanescentes de Mata Atlântica e tudo mais. Aí sim a gente enfrenta o problema. Senão a gente está numa política importante, a qual eu concordo, não estou dizendo que eu concordo com o método, com todos os parâmetros do edital, mas no princípio eu acho muito válido, mas que não enfrenta a questão. E eu acho que a gente também tem que mudar um paradigma do ponto de vista do que vem caracterizando as políticas ambientais e que vem caracterizando também o discurso dos conservacionistas, né? Porque o discurso usual do conservacionismo é: precisamos impedir o uso para que isso se preserve. Isso foi o que aconteceu com a lei dos mananciais da década de 70. Aqui é proibido fazer tudo para a gente preservar. E todo mundo sabe que a melhor forma de preservar é usar, né? Só que vai usar como? Não vai colocar, evidentemente, um presídio como foi colocado dentro da cratera de Parelheiros. Mas que tipo de usos? E a gente está vivendo uma questão muito forte, que é toda a discussão da agricultura urbana e do abastecimento dos grandes centros de abastecimento. Por exemplo, a gente está discutindo aí novas técnicas que, através técnicas daquele alemão, que eu me esqueci o nome, que está justamente prestando consultoria para a toca do Pedro Paulo Diniz, e que estão relacionando plantações com processos de recomposição de massa arbórea e tudo mais, que são muito potentes e que se relacionam diretamente com as premissas de conservação
mas que podem gerar um potencial econômico que talvez não se compare com o potencial econômico de uma exploração de Ibirapuera, mas que tem um impacto social dentro do quadro de vulnerabilidade daquelas regiões todas, das bordas da metrópole, e, ao mesmo tempo, pode fazer face ao processo perverso da urbanização informal, que passa por cima dos terrenos que, pela força da lei, não podem ser ocupados, perdendo valor de troca. Eles não perdem valor de uso, eles só mudam o valor de uso, que seria a prestação de um serviço ambiental, para uma prestação de um serviço que não deveria ocorrer, que é justamente da habitação informal, né? Então, eu estava eu ouvi recentemente uma palestra muito interessante de empresas de geração de energia, e o que eles estão discutindo agora justamente é que o modelo Itaipu vai não ser mais o carro-chefe de nenhum processo de geração. Pelo contrário, né, eles estão discutindo a microgeração distribuída, que é a possibilidade, por exemplo, de cada edifício ser produtor e consumidor ao mesmo tempo e gerar a energia e jogar na rede. Portanto, o que acontece? A grande questão é como relacionar todos esses pontos da rede, todos esses pontos do sistema. Os parques, a gente pode fazer a mesma analogia. E há necessidade da gente pensar sistemicamente, não pontualmente, num conjunto ínfimo, não só numericamente, quanto de área, do ponto de vista da totalidade da metrópole. Muito bem. Vamos assim, só por ordem aqui, por razões logísticas. Primeiro aqui, depois aí. Bom, boa tarde. Rapidamente eu queria primeiro agradecer ao convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso e a parceria com o Instituto CEMEIA. Eu sou da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Lá nós temos um centro de pesquisa em Direito e Economia, e dentro desse centro de pesquisa, eu juntamente com o professor Rômulo Sampaio, que não é meu parente, nós temos lá desenvolvido uma parceria com o Instituto CEMEIA para estudar um pouco a questão do parque urbano a partir de uma visão jurídica e de uma visão regulatória. Quer dizer, a minha origem é da área de direito administrativo e direito regulatório, a origem do Rômulo é uma origem de direito ambiental, então a gente está olhando para essa questão do prisma jurídico. Então, quando se pergunta para que os parques, eu podia dar uma infinidade de dispositivos constitucionais como resposta, né? Direito à cidade, direito à saúde, a questão da sustentabilidade, etc. Mas o ponto é que o parque urbano ele é um bem, então, juridicamente bastante relevante, socialmente relevante, e que o mercado não vai prover. Quer dizer, como se tem uma ideia de que aquilo é um bem comum, né? O mercado por si só não tem incentivo a fazer um investimento suficiente para nós termos todos os parques que nós gostaríamos. E aí vem a segunda parte, né? Parques bem cuidados são um grande ativo social, né? Tem vários dados da Organização Mundial da Saúde falando não só de saúde física, como inclusive saúde mental advinda da boa gestão dos parques. De outro lado, parques mal cuidados são um enorme problema em termos de violência, em termos de degradação do ambiente urbano, inclusive do ambiente estético. Então, é um pouco com esse pano de fundo que nós estamos olhando numa preocupação de não só olharmos a política pública do momento da formulação, mas a implantação dessas políticas públicas voltadas a parques urbanos e a sua gestão de longo prazo. Quer dizer, a gente está querendo olhar quais são os arcabouços jurídicos e as iniciativas de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, e aí nas duas dimensões, com fim lucrativo ou sem fins lucrativos, mas formas que nos permitam não ter tanta risco de ruptura na gestão e na continuidade das políticas voltadas para esses parques no longo prazo, tendo em vista que os ciclos político-eleitorais, né, majoritários, eles são ciclos bastante curtos. Então, o nosso olhar é um olhar que está tentando verificar, primeiro,
quais são as experiências, e aí nós estamos começando, quais são as experiências que nós encontramos municípios afora de algum tipo de gestão de alguma forma compartilhada com a iniciativa privada. E o que nós vimos até o momento é que há muito poucas experiências de uma efetiva gestão desses parques pelo terceiro setor ou muito menos pela iniciativa privada com finalidade lucrativa. Na grande maioria dos casos, nós temos termos de cooperação, às vezes até projetos adote uma praça, mas são instrumentos jurídicos interessantes, sim, mas eles, de outro lado, são precários, e o que a gente quer ver é o próximo passo. Não necessariamente que a concessão seja a solução para todos os lados, mas assim, o que a gente queria trazer para o debate, que nós temos nos debruçado, é que uma vez feito essa constatação de que nós precisamos de parques urbanos, é importante que nós pensemos como é que nós vamos financiar essas estruturas de longo prazo e como é que nós conseguimos pensar estruturas jurídicas para lidar com essa garantia de que essas políticas vão existir no longo prazo, lembrando que, do ponto de vista jurídico, esses parques eles podem ter uma grande complexidade. Então, por exemplo, nós temos lá um estudo já publicado, um estudo de caso sobre o Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, e você tem praticamente 2 dezenas de instituições com competências sobre aquele parque, você tem uma lei orgânica do município que traz algumas restrições a parcerias com a iniciativa privada, vai entrar o plano diretor, vai entrar a legislação municipal, e o que a gente está tentando trabalhar junto com o Instituto CEMEI é levantar essas diferentes experiências para tentar ver de que forma, o que seriam boas práticas para a gente poder evoluir nesse ponto. Quer dizer, mas eu acho que a questão da parceria com a iniciativa privada, ela anda muito de mãos dadas com essa ideia de uma sustentabilidade de longo prazo, que é não apenas financeira, mas até de você ter planos de longo prazo para aqueles parques que possam ser implementados. Agora, é claro que isso tem que andar de mão dada com o outro lado da regulação, que é você ter uma entidade pública que, então, não só formule a política, mas talvez uma outra entidade separada que seja capaz de fiscalizar essas contratações, que esteja preparada para fazer os indicadores de qualidade, de modo a assegurar que essa iniciativa privada vai efetivamente conseguir assegurar. Mas nós temos uma preocupação grande com a financiabilidade, porque a gente não pode fugir da questão de que o orçamento é curto e que, né, nos momentos de escassez, eventualmente, os parques não possam conseguir ter o protagonismo que eles mereceriam no orçamento. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar vocês pelo evento. Eu acho que é uma discussão muito pertinente. E nós estamos falando aqui de parques, na maior parte, parques existentes. Quer dizer, como gerir parques que já existem. Por outro lado, a gente está acompanhando uma evolução da legislação ambiental que acaba gerando muitos novos parques, por contrapartida ou por necessidade justamente de recuperação de rios urbanos. Isso tem gerado uma série de novos capítulos de parques que têm acontecido. Eu tenho tido a oportunidade de participar de alguns desses projetos. E o que a gente percebe, que é muito preocupante, porque se abrem outras unidades a serem geridas, é que a gente tem órgãos financiadores. Por exemplo, o BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento. Recentemente, eu participei, junto com a Rosa Clias, de uma grande equipe multidisciplinar de um projeto de recuperação de rios em Goiânia. E o BID, então, a gente participou de uma licitação e desenvolvemos o projeto. O BID, então, era o financiador e a prefeitura era a entidade que implantaria o parque. O que a gente percebe claramente é que o BID investe muito no desenvolvimento dos parques, dos projetos de implantação, e que não existe nenhuma capacitação dessa gestão depois.
Então, a gente percebe que a fragilidade está justamente, você gera equipamentos com grande potencial, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, e não faz o correspondente no sentido da gestão. A gente chegou a conversar isso com a gestão do BID e falou, olha, vocês estão realmente abrindo grandes oportunidades, só que isso não se concretiza se não tiver investimento em gestão e capacitação dos órgãos públicos que gerem também a implantação do projeto. Quer dizer, infelizmente, a gente passa por questões até de gestão de arquivo. Quer dizer, quando você entrega um projeto de 26 quilômetros de comprimento, como foi esse que a gente participou, tem um pessoal que não consegue arquivar. Então, na hora de executar um segmento, esquecem de ver a área que foi a questão da luminotécnica, por exemplo, e infraestrutura de iluminação. Então, faltou esse detalhe. Então, isso, claramente, é uma questão de capacitação. Então, na medida em que a legislação ambiental evolui, e que isso eu acho que é muito positivo, nós temos que evoluir também com a maneira de capacitar as pessoas envolvidas. E a gestão é uma grande preocupação. Eu lembro quando o Rui Otaki, que está fazendo toda uma série de parques ligados ao Tietê. Cada vez que ele inaugura um parque desse, é um trauma. Quem vai cuidar? Quem é o pai dessa criança? Como é que isso vai ficar? Nós estamos falando de sistemas muito frágeis. Porque quando a gente fala do Ibirapuera ou do Parque Buenos Aires, está aqui a Dora, que participa do Parque Buenos Aires, nós estamos falando de áreas que pulsam, que têm vitalidade, que têm animação, que têm uma série de conveniências no sentido até de mantê-los vivos. Imaginem vocês parques que são mais periféricos, que lidam com sistemas extremamente frágeis, que a gente não domina ainda, porque são justamente recuperação de córregos urbanos. Então, isso é de uma tal complexidade, nós não estamos preparados. E acho que o que falta é investimento em gestão e capacitação. É o gargalo que a gente atravessa. Quer dizer, nós estamos falando de coisas existentes, consagradas, que funcionam, que são cartões postais. Imaginem esses todos que vão acontecer, porque eles têm que acontecer por força da lei, que é uma coisa muito positiva, mas pode ser extremamente negativa na medida em que toda essa verba destinada a uma situação dessa, uma oportunidade dessa, vai para debaixo da terra de novo, porque é muito mais complexo gerir sistemas dessa fragilidade. Então, acho que essa é uma discussão que a gente tem que realmente fomentar, no sentido de que essas agências internacionais que bancam esses projetos tenham que capacitar também no sentido da gestão, no sentido mais amplo possível, né? Obrigada. Muito bom. Vou passar a palavra para o Natalino. Eu não resisto a um pequeno comentário. Quer dizer, essas deficiências que foram aqui assinaladas, em última instância, elas derivam de uma fragilidade, da ausência de uma coalizão de forças sociais e políticas que dê prioridade e sustente essa prioridade na agenda e nos orçamentos públicos, né? Você pega o tema das escolas, as deficiências são enormes na rede pública, mas de alguma maneira você tem atores sociais envolvidos com esse tema, desde professores, diretores, pais, etc., que quando você tem problemas muito graves, ao menos a atenção da mídia você chama para esse problema e obriga os poderes públicos a agir. No caso dos pais, tem uma série de observações que foram feitas aqui, que mesmo para uma pessoa que lê jornal com bastante assiduidade, que é atento e tal, passam fora do radar. E a gente me chamou muito essa intervenção essa intervenção do Fernando. A gente tende a pensar meio ambiente fora do espaço urbano. A associação, não estou menosprezando a importância da Amazônia, pelo amor de Deus, mas o meio ambiente mora ao lado e às vezes a gente muitas vezes se esquece desse tema, né? Já falei demais. Natalini. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de estar aqui. Para mim é uma honra. Falei para o Fernando Henrique ali que ele é um dos poucos brasileiros que pode falar hoje em qualquer canto, de peito aberto e não tomar um dedo na cara. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite. Queria cumprimentar os meus colegas. Você estava junto a hora que nós falamos para ele. Ele falou, pior que eu estou cansado de falar. Eu cumprimento os meus colegas de debate aqui, os convidados, agradeço muito o convite. Eu vou falar aqui uma coisa que eu acho que vocês sabem, mas eu faço questão de repetir porque é importante registrar. São Paulo, até 2004, tinha 36 parques públicos.
de 2005 a 2012, São Paulo passou para 106 parques em 8 anos, com investimento público, completamente público. Quase que dobrou a metragem das áreas de parque público da cidade de São Paulo. Hoje, a conta que parece que a última conta que fizeram é 52 milhões de metros quadrados de área de parque público. De 2013 a 2016, São Paulo ganhou um parque público, que foi o Parque Pequeninos do Jockey, um parque muito bonito, inclusive, que está lá, que já existia, que a prefeitura fez uma negociação com o Jockey Club e devia muito imposto, acabou ficando no parque, está lá muito legalzinho, muito bonito, muito bem frequentado, inclusive. E até em abril desse ano, nós entregamos mais um, que foi o Parque do Chuvisco, que vinha lá meio enroladinho e tal, acabou empurrando, inaugurou também um parque muito bonito ali na região da Roberto Marinho. Era o antigo clube da Varig, da VASP. Bom, são 108 parques, a grande maioria deles são parques urbanos, tem em torno de 8 a 10 parques que são parques naturais, são parques grandes, parques naturais, alguns vindo da compensação do Rodoanel e outros já, como o Parque Anhanguera, que vinham de outras eras, né? Alguns são parques lineares, que foi uma novidade que aquela gestão, eu tenho a honra de dizer, tendo o Eduardo Jorge à frente, fez alguns parques naturais muito bonitos, junto com o programa Córrego Limpo, limpava-se o esgoto do córrego e fazia-se o Parque Rio Vermelho, no Itaim, o Parque do Sapê, no Butantã, e alguns outros. Muito bem. Eu quando fui lá para a secretaria, também sou ex, viu, Fernando? Nós somos da turma dos ex. Oh, meu Deus do céu. Vamos em frente. Então, veja só, o que aconteceu? Nós entrei na secretaria, eu quis saber quantas pessoas entravam nos parques de São Paulo. E a secretaria anterior, o ano anterior, tinha feito uma amostragem e um cálculo, que eu não acreditei na hora que eu vi, mas depois eu fui aprofundar e era verdadeiro. Tem ideia de quantas pessoas entraram nos parques, dos então 107, agora 108? Tem ideia? Alguém tem ideia? Ao longo do ano? 10 milhões? Fala. Ao longo do ano. Fala. 38 milhões e 700 mil pessoas entraram nos parques de São Paulo no ano passado por amostragem. E saíram. Entraram e saíram. Felizmente, viu? Essa ideia de que tem muita violência, em parque é uma ideia falsa. Existe violência, mas tem muito mais violência na rua do que nos parques. Isso também eu constatei lá na secretaria. As pessoas que vão nos parques, geralmente são pessoas que estão a fim de se interagir com a natureza. De vez em quando vai um bandidinho aqui, um bandidinho ali, mas a quantidade de violência que tem nos parques é muito menor do que tem na rua, ou até dentro de outras escolas, etc. Então, 38 milhões e 700 mil pessoas, eu estou trabalhando com esse número. É 3 vezes a população de São Paulo, mais que 3 vezes. Alguns não vão nenhuma vez, outros vão 100 vezes no parque. Porque quem tem dinheiro, corre no shopping, ou então vai no Ibirapuera. Quem não tem dinheiro, vai no Parque do Carmo, vai no Parque da Consciência Negra, vai lá no Xangri-Lá, vai nos parques, vai com a família, leva lá uma coisinha e tal. Vai muita criança também, de escola, excursão. No Planetário, esse ano, no Planetário foram quase 200 mil pessoas até julho. No Planetário. Visitar o Planetário, nos 2 planetários. Então, uma constatação, o povo gosta de ir, o povo vai no parque. Quanto custa para um paulistano, ano passado, quanto custou para os cofres públicos, para essas 38 milhões e 700 mil pessoas entrarem nesses parques? Alguém tem ideia? Quanto custa um rabo de galo? Você conhece? Rabo de galo. Rabo de galo é aquela bebida, popular. Fernando sabe. Quanto custa, Fernando? Você não sabe, você só vê, né? R$3, o rabo de galo custa em torno de R$4. Agora as 2,5 aqui do... Aqui do lado tem. A entrada no parque custou, em média, R$3,7 por pessoa. É dinheiro de rabo de galo. Nós estamos regateando com dinheiro de pinga, desculpe o termo.
Nós estamos regateando com dinheiro de pinga para oferecer um serviço que ninguém mais oferece. Vai para o cinema, vai para o teatro, vai para cá. Mas onde tem uma árvore daquela? Onde tem uma visão de um lago desse? Com todos os defeitos que tenha. Nós estamos regateando com a miséria do nada. Quanto é? Tudo bom? Oh, grande urbanista. Quanto é o... Conheço ele. Ele é um grande projetista de parque. O Parque do Povo foi ele que projetou. Então, vejam bem, quanto é o orçamento da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente em 2017. Em 2016 foi 0,3% do orçamento da cidade. Se engasgar um pouquinho, fala zero. Em 2017, teve um contingenciamento, é 0,27%, é menos do que no ano passado. Em termos absolutos, quanto que até perdi a conta. Era para ser 206 milhões, vai ser uns 160 milhões. Para você ter uma secretaria para tomar conta do meio... O mundo inteiro fala em meio ambiente. E a cidade de São Paulo, a quinta maior cidade do mundo, põe 160 milhões de reais num orçamento de 50 bilhões para tomar conta do meio ambiente da cidade. Esse é o debate, gente. Essa é a discussão que nós temos que fazer. Essa é a discussão que o Instituto Fernando Henrique tem que fazer. O resto a gente vai ficar discutindo. Pega 50 reais ali, pega 100 reais ali, vê se fulano pega aqui, pega ali. Sinceramente falando, o subsídio dos ônibus de São Paulo é 3 bi esse ano, vai ser. 3 bilhões. Eu acredito que com 180 milhões, você toma conta dos parques direitinho. Feijão com arroz. Não é para fazer aquelas rodas gigantes de Londres, não. Feijão com arroz, para ter fauna, para ter flora, toma conta da nascente, toma conta do lago, com 180 milhões. Porque o que significa? Significa vigilância. Sem vigilância vira mesmo complicado. Você sabe disso, você tem experiência lá. Esse dia você passou um perereco danado lá, né? Entrou um cara atirando no outro, não foi? Caso raríssimo, né? Acho que foi o único caso que você teve lá. Pois é. Saiu até bem, não acertou de raspão, maior sorte dele. Então, veja só. Eu acho, gente, me desculpe aí me emocionar, eu sou um ambientalista, eu sou um médico que fui convertido, um cirurgião, um homem de bisturi que foi convertido a respeitar e defender a natureza. Porque eu aprendi que se não tiver natureza, o ser humano não sobrevive. A gente morre, está morrendo. Câncer de mama, câncer de próstata, tudo efeito de poluição do ar, de agrotóxico, disso e daquilo. Nós morremos igual assim aqueles bichinhos que vão para o matadouro. Nós mesmos vamos nos matando. Agora, se a cidade de São Paulo não tiver coragem de sustentar os seus parques, feche a cidade de São Paulo. O que tem mais importante para a gente sobreviver aqui, a não ser o ar que respira? Tá certo? Uma árvore daquela, ela exala 400 litros de vapor d'água, aquela grandalhona que está lá, ó, por dia. Sem vapor d'água, o pulmão humano não respira. Não respira. Os senhores sabem disso aqui, as senhoras. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não sou contra a concessão, eu votei a favor da lei. Né? Porque eu não sou contra essa... Quando surgiu as OS da saúde, Mário Covas era governador, eu fui favorável. Eu sou broncossauro do SUS. Eu sou lá do tempo do Vital Brasil, lá de não sei quando. Eu ajudei a fazer o SUS na Constituição de 88 e tal. Só que eu acho que o SUS não pode ser estatal puro. Então eu fui favorável às organizações sociais da saúde. Parecia uma heresia. Aquela parte mais ideológica chamou a gente de tudo que é nome. Mas as organizações sociais da saúde hoje em São Paulo é diferente da concessão. Eu estou falando, mas é o setor privado, certo? Não lucrativo, que toma conta de 60% do atendimento de saúde, de atendimento à saúde no município de São Paulo, e foi para o Brasil todo. Então, 60%. Todo o PSF do Brasil é feito com organização social, que atende são 32 mil equipes, atende 80 milhões de pessoas. Com pouco dinheiro, que o SUS é numa miséria pior que os parques. O SUS é um dinheirinho, ó.
150 milhões de pessoas gastam menos dinheiro com o SUS do que gastam com a medicina privada. É mais dinheiro para a medicina privada, que é só 50 milhões, do que para os 150 milhões que estão no SUS. Então, eu votei a favor da concessão. Quem é aqui da prefeitura sabe. Só que eu fiz uma emenda, 2 emendinhas, que diz o seguinte: a lei das concessões tem que preservar os serviços ambientais do parque. Ninguém vai poder chegar no Ibirapuera para fazer um restaurante, para ganhar dinheiro, para sustentar o parque e impermeabilizar o Ibirapuera. Não pode. Ninguém vai poder aterrar uma nascente. Ninguém vai poder derrubar um bosque para poder fazer ali um quiosque qualquer para vender as coisas para sustentar o parque. Parque é parque, clube é clube. Essa linha divisória tem que ficar clara. Senão a gente pega os nossos poucos parques sofridos, sofridíssimos, e transforma em clube. E clube não tem obrigação de serviço ambiental. Numa cidade que já está com a sua sustentabilidade abaixo do permitido pelo bom senso. Então, eu acho que nós temos que ver isso direito. Eu acho que nós fomos para o setor lucrativo. Ter lucro com parque é muito temerário. A conta não vai fechar. Não fecha nem no Ibirapuera. Não fecha. Eu juro pela minha alma como não fecha. Se fechar, eu rasgo o meu diploma. Porque como é que a pessoa vai ganhar? Não pode cobrar ingresso. Se você começar a fazer show no Ibirapuera, você espanta a fauna toda. Tem uma pessoa dentro da prefeitura, que eu não vou falar o nome, que adora a pirotecnia da luminosidade e tal, queria meter luz no Ibirapuera inteiro. Eu falei, e os passarinhos, os macaquinhos vão dormir aonde? Na sua casa? Não, mas vamos falar a verdade, tá certo? Aquilo ali é um lugar onde os bichos vão dormir, vão se reproduzir, vão viver. Nós não podemos, ao nosso gosto, botar lá um rock pauleira todo final de semana, com barulho infernal, até 5 horas da manhã, e botar a fauna toda para correr. Ou botar um número de pessoas concentrado no mesmo momento, num espaço só, para amassar tudo. Nós não podemos, nós não temos esse direito. As áreas verdes de São Paulo, eu vou terminar, estão sofrendo uma agressão que eu acho que os senhores aqui, poucos nessa sala têm conhecimento. Poucos nessa sala têm conhecimento. O que está tendo de destruição, de ocupação, de invasão, de derrubada, de fogo, de motosserra, nas áreas verdes de São Paulo, vocês não têm ideia. Sobrevoem Parelheiros. E depois ouçam o que eu estou falando. Essa ocupação, essa destruição é feita por 4 setores. E se você me permitir, eu vou falar. Posso falar? Pode. Primeiro setor, as incorporadoras imobiliárias. Deus que me perdoe, mas é a verdade. Certo? Legal ou ilegalmente. Derruba para construir cimento. Segundo setor, o movimento, o Boulos. Camarada Boulos, que eu respeito, o pai dele foi meu eleitor. Aí depois que eu comecei a bater um pouco no filho dele, eu acho que ele não vota mais em mim. Mas é o doutor Boulos, o grande médico, foi diretor da Faculdade de Medicina. O Boulos, com o movimento popular organizado de moradia, extremamente autêntico, entra e vai entrar em áreas de São Paulo, que são áreas protegidas, derruba, bota as barraquinhas para depois negociar. Muitas vezes os donos da terra, que sabem que com aquela mata eles não têm futuro, eles por trás do coisa, ele bota o movimento para entrar, para derrubar, para depois ele negociar com a Caixa Econômica, não sei aonde, vender a terra para fazer conjunto habitacional. Terceiro, o crime organizado. O PCC descobriu que derrubar e lotear dá dinheiro, e está fazendo isso na periferia inteira. E, por último, o que nós chamávamos, que a gente inventou lá esse nome, a tal invasão formiguinha. A invasão formiguinha, o sujeito na miséria da crise, o que tem miséria por aí não está escrito. O que aumentou de gente miserável, que não tem onde cair, não está escrito. Bota a família numa Kombi velha ou numa caminhonete velha, a mulher, as crianças, bota um colchão, um fogãozinho, não sei o quê, vai para baixo de uma árvore lá em Parelheiro, no Jardim São Norberto. Fernando, se você for lá, você não conhece. Entra embaixo da árvore, monta, vai fazendo um barraquinho, tal, entrou, ninguém tira mais. Aí vem o outro, quando você vê, comeu a mata toda. Então, os parques, nesse ponto, os parques ainda são locais
que, embora o Parque da Conquista, o Parque de Sapopemba, do Aterro Sapopemba, sofreu esse ano mais de 10 tentativas de invasão por parte do crime organizado. Tinha kit invasão, o cara levava o kitzinho invasão, montava ali rapidinho. Nós tiramos com a Guarda Municipal, é uma guerra, pouca gente tem ideia de proteger o que tem de verde ainda. E os parques são muito mais respeitados, as pessoas têm medo de entrar porque tem cerca, tem a Guarda Civil Ambiental, e tem o diretor do parque, né? A miséria esse ano foi grande. Nós mantivemos os parques abertos com mutirão popular. Viu, Pedro? 105 mutirões populares para manter os parques públicos de São Paulo abertos. Porque nós ficamos sem licitação, o Tribunal de Contas do município, de forma covarde, segurou a licitação de abril, soltou só agora há poucos dias, então você não podia contratar, os contratos tinham acabado no final do governo passado, começo do ano, você não tinha como contratar as equipes de manutenção, etc. e tal. O mato crescia, nós íamos lá com a população. Quanto eu pus de dinheiro para pagar gasolina para aquelas maquininhas? E outros também. E os comerciantes ajudaram, os empresários ajudaram. O Ibirapuera teve várias reformas importantes com a ajuda de empresários. Alguns adotaram parques, como o Parque Alfredo Volpi, que a Rede Dora adotou e está lá investindo. Para a gente fazer os investimentos que eu acho minimamente necessários para recuperar o passivo que os parques têm de desgaste, custaria hoje em torno de 200 a 220 milhões de reais. Aí eu pergunto para os senhores, 220 milhões de reais para um orçamento do ano que vem de 56 bilhões, é dinheiro? Quase que eu peguei um vereador lá esses dias a tapa, porque ele subiu na tribuna para defender a concessão, não precisava fazer isso. E disse que parque é coisa de menor importância. Vamos tratar do que é prioridade. Se meio ambiente não for prioridade numa cidade como São Paulo, então eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. É a minha opinião. Então, se a concessão vem, que seja bem feita, que respeite o passivo ambiental, os serviços ambientais dos parques, não vamos impermeabilizar, não vamos derrubar mata, não vamos fazer show para poder arrecadar dinheiro destruindo o pouco que tem. Aqui já foi, várias pessoas falaram, quer dizer, os parques são os nossos últimos redutos e tem que crescer. Tem 38 parques na fila para abrir. 38 parques que o Eduardo Jorge deixou daquela época. 4 a gente estava... Eu vou fechar. 4 a gente estava... Eu vou fechar. Eu sei que minha fala é muito incômoda. 4... Não, eu vou terminar. 4 a gente estava para abrir. E 34 estão aí para abrir. Qualquer prefeito dessa cidade, secretário, prefeito, empresários, institutos, tem que entender que a gente tem que proteger os nossos parques. Se tiver que ser com concessão, que seja. Mas o cuidado com o meio ambiente tem que ser prioridade para nós. Desculpa de me alongar. Perdão. Tobias atrás de mim aqui também quer fazer uso da mesma. Posso começar? Bem rapidinho, que acho que a fala do Natalino foi completa aqui, deu uma boa ilustração aqui para a gente. Eu só queria tentar colocar para vocês uma provocação que, em vez de tratar parque como problema, tratar como oportunidade. Se nós fizermos a conta certa e verificarmos o desalinhamento de incentivos que nós temos para tratar desse assunto, e eu estou falando de incentivos econômicos, a gente vai ver que os parques dão muito lucro. Se vocês pegarem o IPTU, e todos vocês sabem aqui de exemplos de parques que valorizaram o entorno de maneira dramática, em todas as cidades do mundo. Em todas as cidades do mundo, a valorização do entorno dos parques é dramática. E, portanto, esse dinheiro de pinga é realmente dinheiro de pinga, porque eu acho que a valorização imobiliária do entorno do Ibirapuera, do Vila Lobos, do Parque do Povo, etc. e tal, paga essa conta de longe. E nós não estamos sabendo capturar, na verdade, esses incentivos econômicos da forma certa.
Então o dinheiro ele existe, a geração de valor está sendo feita pelos parques que estão implementados, tem retorno para a sociedade, mas tem retorno econômico, efetivamente, mas nós não estamos sabendo capturar esse valor. Porque aí cai no bolo do orçamento, e aí o IPTU é mais alto aqui, etc., mas some depois. Mas ele é melhor porque existe aquele parque naquela região. Então, eu acho que a gente deveria pensar nessa oportunidade de como é que a gente transita, inclusive, incentivos para poder fazer a gestão de parques que vão trazer benefício econômico para a cidade, sim. E os exemplos são... Aqui em São Paulo são evidentes, mas são evidentes em qualquer cidade do mundo. Se você pegar o Highline, se você pegar o Central Park, se você pegar todos os parques americanos e de outras cidades, a gente vai ver o enorme potencial econômico que está associado a isso, e o seu caso é evidente. Só um comentário rápido. A gente fez a conta. Se a gente conseguisse cobrar 1 a 2% no condomínio da taxa de... Não é de IPTU, 1 a 2% da taxa de condomínio dos prédios em volta do Burle Marx, já pagava a conta. Mas não consegue. O alinhamento de incentivos é que não existe, na verdade, do ponto de vista econômico. Então isso vira despesa, isso vira custo, vira problema, né? E a gente não consegue manter um banco de um parque porque não tem dinheiro. O que é uma inverdade, não é verdadeiro. Essa conta está errada. Fazendo um paralelo. Perfeito. Um paralelo com o Pedro, antes de complementar a fala do Natalini. No Central Park eles têm um estudo, né? O estudo de $1 bilhão. Depois que eles restauraram, fizeram todo esse trabalho de melhoria, a valorização dos imóveis do entorno gerou de volta $1 bilhão para a prefeitura em impostos. Também tem um estudo bem do Grifton Parks em Los Angeles, também que trabalha justamente isso. Quanto e como que vale a pena investir em pequenas áreas verdes. Tem cidades na Alemanha que também trabalham um pouco essa. Poxa, como é que é interessante você ter 800 metros tem um parque a 800 metros da residência, como é que isso melhora a vida e ainda você consegue pagar a conta. Mas eu volto aqui, eu queria fazer um comentário em cima da fala do Natalini, que eu achei esclarecedora, porque até então não tinha alguns números, e eu adoro números. Então, por exemplo, esses números dos 35 milhões de visitas, né? 38 milhões de visitas ano dos parques municipais. Eu não imagino, acho que Ibirapuera é algo próximo a 15 milhões. Ibirapuera tem um pouco mais de propriedade. Mas, então, Nova York tem um orçamento de 80 e poucos bi. São Paulo, se não me engano, 50 e alguma coisa. Proporcionalmente o que é investido no Department of Park and Recreation, Departamento de Parques e Recreação lá, que não toma conta de autorização de construção e etc., porém abraça um pouquinho recreação, estádios e quadras. É muito próximo do de São Paulo, 0,3, 0,35. A diferença, e quando você vai esmiuçando, eu tive que ir abrindo e curioso e mexendo, é que lá eles conseguem trazer 80% a mais desse recurso através de parcerias. Então, assim, uma política de parcerias, isso não é de um dia para o outro, isso foi construído ao longo de 20, 30 anos. Quem conhece e frequenta vê como foi a transformação dos espaços públicos de lá através de organizações da sociedade civil, uma coisa feita devagarzinho. Por exemplo, até fazendo um paralelo belíssimo, no Central Park, em 1980, você tinha 15 milhões de visitas, igual a Ibirapuera, ano. Hoje, um estudo acho que de 4 ou 3 anos atrás, eles têm 51 milhões de visitas no parque. Olha como se você transforma o parque, você consegue receber muito mais visitas. Desculpa, 49 milhões de visitas. 51 milhões de visitas é o número de turistas que frequentam de Nova York por ano. Então, assim, é um número assustador. Quando você requalifica um parque, você tem muito mais visitação, você tem uma melhora no IPTU, você tem um retorno no investimento. Então, assim, às vezes, a pegada não é, de fato, tentar tirar parques ou acabar com esse budget, desse orçamento da Prefeitura, da Secretaria do Verde, mas repensar como é que você traz mais receita e de uma maneira que não só resolva o problema de 1, 2, 5 parques, mas que a gente consiga alcançar, quem sabe, 30, 40, 50 bons parques ao longo dos anos. E também não tem solução de gestão perfeita. O Adcott começou isso em 1970, a gente já debateu muito isso, depois veio o Bloomberg, fez uma política de tentar levar associações, organização da sociedade civil, empoderando e
entrando dentro do parque pessoas legítimas que querem cuidar daquilo e não necessariamente vão fazer a gestão. Obviamente, você talvez tenha uns 10, 12, 15 parques que possam ter gestões brilhantes, mas há inúmeros outros que você pode ter também organizações que vão levar um investimento que a prefeitura não consegue fazer. Então, assim, se a gente pode, nesse momento muito áureo, que a gente está chegando de debater parques urbanos com essa profundidade, eu acho que a gente não pode errar. E essa fica a mensagem um pouco para a desestatização, para o Conselho de Desestatização, para os profissionais da SP Negócios, para quem está aconselhando. Vamos ter pequenas vitórias e olhar o horizonte com zelo. Obrigado. Valeu, Tobias. Tobias Furtado, do Parque Ibirapuera Conservação. Queria dialogar com você, Pedro, porque a questão que você traz também é muito importante, né? E, de fato, eu acho que você tem total razão. O investimento público, ele é um autogerador de valor. A gente sabe disso. E, claro, se você construir um presídio, que é um investimento público do lado da sua casa, você vai perder, mas um parque, evidentemente, você vai ganhar muito. Agora, não é verdadeiro que o poder público não tem instrumentos para isso. Existe, inclusive, uma ciência gigantesca, né, que trabalha com os instrumentos chamados de captura da mais-valia fundiária. Bom, por que o metro quadrado na Vila Nova Conceição é mais alto do que na Vila Carrão? O preço do metro cúbico do concreto é o mesmo. É claro, tem um Parque Ibirapuera, que é mantido pelo poder público, etc, etc, etc. Quando abre uma estação de metrô, a gente sabe que o valor do mercado imobiliário sobe em torno de 30%. Para isso, a Prefeitura de São Paulo trabalha com dois instrumentos. Um é o CEPAC, das operações urbanas, e o outro é a outorga onerosa do direito adicional de construção. E a Prefeitura, nos últimos anos, arrecadou em torno de 200 a 250 milhões ano. E durante todo o processo de revisão do Plano Diretor Estratégico, que foi aprovado em 2014, a outorga foi alterada, o cálculo da fórmula da outorga, exatamente para dar maior capacidade do poder público de capturar essa mais-valia fundiária, que é fruto fundamentalmente do seu investimento público e não do privado. E a estimativa é que chegaria assim, em torno de 480 a 500 milhões. Bom, dos 250 para 500, sobrou 250, que é exatamente o que o Natalini disse que precisa para conservar todas as partes. E qual é o momento atual desse debate? Uma tentativa de revisão do plano diretor e do zoneamento, e um dos pontos expresso pelo Secov é exatamente a diminuição do cálculo da fórmula de outorga. Então não é verdade que o poder público não tenha os instrumentos e não saiba utilizá-los. Estamos, e todos sabemos, num processo muito árduo de uma disputa política que incide diretamente sobre a preservação ou não dos bens de interesse público, dos bens de interesse comum. Eu acho que essa é a raiz do debate, na verdade. Rafael. Só um comentário aqui. Eu acho que a questão do... Natalini falou dos 3 bilhões do subsídio ao ônibus, com 200 milhões que os parques necessitam, e o Fernando está falando aqui que poderia o governo trazer esses recursos que estão faltando, mas eu acho que o que a gente precisa aqui em São Paulo, que eu gostaria de ver em São Paulo, é uma experiência nova. Eu acho que nós temos que experimentar essa história da concessão. Nós estamos discutindo isso aí, isso é super oportuno. Se o Dória fez por isso ou por aquilo, assim, mas eu acho que é uma oportunidade de ouro para a gente ter uma experiência nova e começar a fazer algo diferente. Eu acho que não é só uma questão de dinheiro no Estado. Porque decidir que vai botar 3 bilhões no ônibus e 200 milhões no parque é uma decisão, é o Estado que está decidindo. Mas eu acho que agora chegou a hora da sociedade entrar no parque. As pessoas entrarem nos parques, quando eu falo da nossa gestão, uma grande tentativa que a gente faz lá é trazer a comunidade para discutir, para participar do parque. Falando um pouco da outra coisa que o Lefebvre falou, que todos aqui falaram, qual é o objetivo de um parque. Realmente, eu acho que o parque tem um potencial que a gente não imagina. Eu nem me preocupo, na minha visão simplista e pragmática, nem me preocupo com isso. Porque eu sei, e minha experiência foi assim, quando você resolve o básico,
você vai surgindo as outras coisas, as outras demandas vão aflorando. E aí as pessoas vão pedindo outras coisas, vão surgindo outras necessidades. Então, hoje, apesar de que meu foco lá na nossa experiência foi sempre o custeio, a viabilidade, eu vejo que, como isso já está mais ou menos superado, o que as pessoas querem hoje é engajamento, participação, se sentir envolvido no trabalho voluntário, pertencimento. São todas as outras coisas que estão nos parques. Mas eu acho que aqui a gente tem que ser prático. Tem essa discussão, olha, vamos mudar o Brasil, mudar as leis. Vamos fazer uma coisa simples, vamos começar com alguns parques. Não dá para resolver os 110 parques também. Vamos fazer alguns. Vamos começar a experimentar, vamos trazer a sociedade para participar em uma coisa ou outra. Vai ter N modelos. Eu realmente acho que é uma oportunidade única de discussão do Brasil, ela vai além do parque. O parque é uma chance de discutir São Paulo, discutir a sociedade, governo, participação, tudo isso nós vamos estar discutindo. Eu acho que é uma oportunidade fantástica, mas eu vejo o seguinte, vamos ser práticos, vamos começar cortando a grama. Quando eu falo cortar a grama, é isso, porque é só o que a gente vê no final. Se resolver o básico, o resto vai vindo e a sociedade vai impondo. Tudo aquele significado dos parques vai aparecer, vai surgir. Eu acho que eu não estou tão preocupado em saber o que quer dizer o parque. O parque tem dimensões que a gente nem imagina. A sociedade tem essas dimensões. Eu acho que é importante a gente resolver o básico e daí vamos desenvolvendo os modelos. É ser prático, pragmático, experimental. Entendeu? Vamos experimentar. Essa é a minha visão. Espera um pouquinho, desculpa, Pedro, só o Felipe tinha se pedido já há algum tempo, depois você. Queria fazer um rápido comentário. Primeiro uma correção, depois uma digressão. A correção é que você me assustou tanto com a primeira chamada que eu esqueci de agradecer o convite. Fernanda, pelo convite Semeia, né? E a digressão é a seguinte, na verdade, é um pouco da reflexão talvez que vocês tivessem pedido para eu trazer. No fundo, acho que os parques de fato são um elemento fundamental para a correção dessas grandes assimetrias. Quanto mais parque, melhor, etc, etc. Mas eu queria chamar a atenção e fazer um convite a todos para refletirem para o fato de que espaço público é mais que parque, quer dizer, não é só parque, né? Você tem calçada, espaço, e no momento em que a gente reflete sobre a produção da cidade, da produção do espaço territorial, a gente tem que pensar como é que a cidade cresce e como é que a gente gera outros espaços de fruição pública, que não são necessariamente espaços de território público, mas que são fundamentais para uma cidade sadia, começando pelas calçadas, mas pelas áreas externas dos prédios que hoje são todos murados, etc, etc. Então, a possibilidade de a gente pensar em empreendimentos que gerem espaços de fruição pública é um componente fundamental para o nosso futuro também como cidade. Esse é o convite que eu faria a todos para pensar. E um dos componentes, de fato, é o incentivo que você dá, enfim, os sistemas de incentivo econômico para que isso aconteça são fundamentais. Isso é uma das agendas que nos absorve dentro do URMA. Como empreender, como gerar incentivos econômicos para um mercado eficiente, de tal forma que a gente consiga gerar espaços públicos. E talvez dentro dos grandes temas planetários, né, certamente o meio ambiente é o mais premente, porque diz respeito a uma ameaça de vida planetária, mas um segundo que diz respeito e de ordem mundial é o fenômeno da desigualdade, né, que se agrava e que se combina com a urbanização. A gente vive num país que está 85% urbano, e é combinado com essa desigualdade, e eu acho que aí sim a gente tem um instrumento não heterodoxo de geração de uma igualdade maior, que é a geração de espaços públicos. Se você gera um tecido urbano em que as pessoas, que é uma espécie de extensão de uma sala de estar, que as pessoas têm prazer de estar e têm a possibilidade de conviver com diferentes, aí nós estamos gerando uma menor desigualdade. Eu acho que não tem receita melhor não heterodoxa, né? Ou seja, um pouco mais ortodoxa, mas dentro do mercado e dentro de um marco regulatório que seja sadio, em que a autoridade pública de fato incentiva as coisas para as coisas certas. Temos aí esse terreno de investigação e de promoção de uma civilidade maior, né? Muito bom. Pedro, depois eu ia te fazer uma provocação se tributação progressiva é heterodoxo. Dirige, vamos dirigir.
Não, eu queria tentar traçar uma linha de raciocínio entre o que a gente discutiu até agora, né? O Fernando comentou, até chamando a atenção, que a gente não deixasse o debate ou que a solução ela não buscasse só a questão financeira, né? E parece realmente que a gente olha muito na lupa e até não só aqui no debate, mas na cidade, né? Sempre o Ibirapuera vem à tona, o Ibirapuera, e é fato que ele tem quase metade, um pouco mais de um terço, quase metade da visitação, e 20% do orçamento dos 107 parques está em um único parque, né? Então, será que é correto isso, né? Será que é justo? Será que não deveria ter outra forma também de você redistribuir esses investimentos para ter para quebrar essa assimetria até que o Felipe colocava? E isso me lembrou até de um trabalho que eu tive a oportunidade de participar com o BID, que foi do desenvolvimento de um sistema, de um projeto que era um sistema de áreas verdes e espaços livres, numa cidade de 300 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul. E eu acredito que é bem por aí, ou seja, os parques, não só os parques, mas as outras áreas verdes e também não verdes, né, a Paulista, as calçadas, enfim, acho que tudo isso compõe um sistema do espaço livre, da onde as pessoas se relacionam, e isso tem que ser pensado em conjunto, né? E o momento é muito bom porque vai de encontro a uma vontade da população, de certa forma, eu acho que provocada por um excesso de globalização, problemas de mobilidade. As pessoas começaram a sair do carro, olhar a cidade, olhar o que tem em volta, né? Eu acho que talvez dê para dizer aqui que a Praia do Paulista, em breve, quem sabe, vai deixar de ser o shopping, né? Vai ser o parque, vai ser a Paulista, a Avenida Paulista, acho que no domingo já está sendo. Então, junta um pouco o engajamento que o Rafael estava destacando com o próprio potencial de junção das pessoas e, no caso de alguns parques, até o potencial econômico, né? O que facilita isso aí. E eu acredito que tem várias formas de fazer, não tem uma única solução. Parcerias com empresa, com o terceiro setor, gestão comunitária, tem que realmente compor um sistema de várias soluções, ou seja, uma matriz aí de várias possibilidades que podem ser aplicadas, né? E com isso ampliar muito mais o poder de alcance dessas soluções, de abarcar todas essas áreas verdes da Zona Sul de São Paulo, que é essa área enorme aí que precisam de um cuidado, desses 35, 38 parques que vão ser abertos, e aí a gente conseguir chegar mais longe nesse quesito. Acho que é isso. Muito bom, a gente está se encaminhando aqui para o final da palavra, e aí muito rapidamente, eu queria novamente frisar realmente a necessidade de nós pensarmos os instrumentos de alinhamento dos incentivos, concordando em gênero, número e grau no que está dito. Nós temos, sim, muitos instrumentos no Estatuto da Cidade, ainda muito pouco usados. Temos alguns instrumentos no direito tributário, com todas as suas limitações, para a questão do terceiro setor. Mas eu acho que tem um ponto fundamental que como é que nós garantimos essa apropriação ao longo do tempo? Quer dizer, não no momento da implantação, mas São Paulo já tem 108 parques, o Rio de Janeiro tem vários. Como garantir essa sustentabilidade no longo prazo? E aí nós temos, em muitos modelos, quer dizer, uma das coisas que nós estamos investigando é porque você tem um problema da última milha, quer dizer, ainda que seja possível apropriar esse recurso, como garantir que esse recurso, quando entra no cofre público, ele fica carimbado para voltar para aquele parque onde aquele benefício realmente foi visto. Eu acho que esse é um grande desafio. E nessa perspectiva, as estruturas a participação do terceiro setor, de certa forma, permitiria uma solução um pouco mais simples, porque, na verdade, você separa o recurso numa pessoa jurídica distinta, não estatal, que vai ter uma parceria, se fossem fins lucrativos, ou vai ter uma licitação e vai ter uma concessão, se for com finalidade lucrativa, mas você tem essa, de certa forma, facilidade de efetivamente conseguir segregar. Não que isso não possa ser feito dentro da administração pública. Há vários modelos de fundos personalizados, fundos até com recursos
recursos de direito privado, mas esse é o ponto-chave, porque o que nós temos visto no início desse processo de investigação que nós estamos fazendo com estudo com alguns estudos de caso, é que é preciso sim pensar cada parque. Parques são coisas muito diferentes. Quer dizer, a primeira grande discussão que você faz no direito é: esse parque tem relevância ambiental ou não? Porque se ele é um parque sem relevância ambiental, se ele realmente é um parque ali, ou com pouca relevância ambiental, o que eu estou querendo dizer? Se ele não é uma unidade de conservação, você tem um regime jurídico municipal e você consegue ter um conjunto ali, a complexidade é menor. Quando entra a dimensão ambiental, a complexidade da gestão é muito maior, possivelmente, inclusive, a quantidade de recursos que se precisa é muito maior. Eu acho que o ponto aqui é não esquecer da financiabilidade no longo prazo. Ainda não é uma realidade nossa os parques urbanos com planos plurianuais de gestão, com os indicadores de qualidade muito definidos, e aí eu não estou falando da realidade de São Paulo, quer dizer, a nossa pesquisa ela não é focada só em São Paulo, mas isso é fundamental. Como é que garante essa financiabilidade no longo prazo? E realmente há uma dificuldade de alguns instrumentos jurídicos em garantir que, ainda que essa mais-valia ela possa ser dimensionada, calculada e esteja ali presente, como é que ela volta para aquela região. E aí nós temos que pensar o incentivo, quer dizer, se a ideia é atrair o investimento privado com ou sem finalidade lucrativa, como é que alinha esse incentivo? Eu acho que esse incentivo ele fica bastante alinhado quando nós conseguimos mostrar à pessoa que está ofertando o recurso qual é a contrapartida que está recebendo. Para o indivíduo que usa o parque, é claro que isso é mais difuso, mas ele é capaz de verificar se o parque é bem usado, né, se o parque está bem gerido ou está mal gerido, se ele consegue, inclusive, ver a gestão do parque, porque quando a gestão é muito centralizada, às vezes é até difícil para o usuário do parque ter essa dimensão. E o último ponto é que, com a gestão pública ou a gestão privada, mas principalmente se for ter gestão privada, não se está falando da retirada do poder público, muito pelo contrário. Quer dizer, essa decisão de transferir a gestão e a execução daquela atividade cotidiana do parque para a iniciativa privada, ela tem que ter antes um trabalho muito grande do poder público na definição de quem vai regular, quais são os indicadores de qualidade, como é que isso vai ser fiscalizado e se aquele projeto é sustentável no longo prazo. Porque não é só a sustentabilidade do momento da implantação, mas a grande questão é não deixar o parque deteriorar, porque senão nós saímos da questão pior do que nós entramos. Muito bom. O Fernando quer... Você queria falar alguma coisa? Pode ser, só tá. Isso tudo que a Patrícia está falando é muito importante. Eu queria só resgatar duas falas do Rafael e do Gilberto. Do Rafael, eu concordo, Rafael, acho que é um momento de uma lufada de ar fresco, né? Tentar novas fórmulas, eu acho que esse chamamento tem essa abertura de possibilidades. Por outro lado, concordo também com o Gilberto, puxa vida, são só 180 milhões, isso não é uma distribuição pública, etc, etc. Nesse meio termo, né, pensando nos instrumentos jurídicos, a gente tem um baita do empecilho, que é a impossibilidade da autoridade pública hoje definir minimamente, com mínima competência, os objetivos. A gente voltamos para o tema inicial. Como definimos objetivos, né, para uma eventual concessão, para uma nova fórmula? Eu acho que nem tanto mar, nem tanto a terra. Do jeito que está, você vai ter que comparar muitas laranjas com bananas, do ponto de vista das modelagens que virão. São 10, aí, etc, etc. Diferentes geometrias, o sujeito pegou Parque do Carmo com Ibirapuera, outro pegou Parque de Buenos Aires. Como é que se compara isso? Como é que se concede com competência sem uma certa discricionalidade? Vai ter muita discricionalidade. Então, eu acho que dentro dessa margem toda de discussão que está havendo, era muito importante, na verdade, ter um momento preliminar de definição de objetivos. E eu acho que faltam ferramentas jurídicas para que a autoridade pública se arvore uma certa competência, já tem um mandato, é eleito pelo povo, etc, etc, mas ele tem que ter uma legitimidade um pouco mais alargada para dizer, olha, nesse parque nós vamos para cá, vai ser uma concessão, etc, etc, mas temos esses objetivos. Como é que se constrói isso? Nós não temos essa ferramenta hoje.
para fazer essa pré-modelagem. Largar tudo para o privado para fazer essa modelagem eu acho temerário. Dá uma margem de incerteza e uma margem de discricionariedade para o privado e também para o público, de achar que vai ter uma torre de 300 metros para ser um mirante. Poxa, é isso que você quer? Será que isso é plausível, não é? Enfim, não sei, e eu acho que a resposta tem que ser construída antes de um chamamento, antes de uma PMI. E essa é a grande equação que a gente tem que resolver, eu acho. Em termos muito práticos, a gente tem um grande dilema. Isso vale para parque e vale para rodovia, etc., etc., para grandes questões infraestruturais. A gente tem um dilema infraestrutural de construção que perpassa todo o Brasil, né? No fundo, a gente está falando de lava-jato e de problemas de corrupção, sobretudo por métodos muito estranhos, difusos de chamamentos públicos. Vamos lá, é concessão, é licitação, é contrato público, é estatal, etc., etc., que nós não temos o instrumento para chamar o setor público, o setor privado, para participar dessas modalidades com objetos difusos de forma transparente. Então, eu volto ao tema, eu não sei se estou sendo claro ou difuso, mas eu acho que aqui tem um nó que precisa ser resolvido, do ponto de vista jurídico, político também, claro. Eu gostaria de construir em cima do que o Felipe falou e queria trazer a perspectiva um pouco do poder público, do gestor público. Queria fazer um esclarecimento baseado que antes de vir para o CEMEIA eu era diretor da São Paulo Negócios e que cumpria com o papel de unidade de PPP da Prefeitura de São Paulo. Fizemos trabalho com o Fernando, o Gustavo Partesani. E aqui a discussão foi muito rica e foi colocado ali uma série de perspectivas, de desejos e de entendimentos sobre como deveriam ser esses parques, seja na gestão pública, seja por meio de qualquer modalidade de contratualização na forma de concessão com empresas privadas ou parcerias com empresas, com entidades sem fins lucrativos. Mas aí eu me coloco no papel do gestor público que está aqui acompanhando a gente e eu falo, coitado dele quando ele voltar lá para a prefeitura, para o escritório, e ele vai ter. E como é que ele vai fazer? Ele vai sentar com aquelas 2 ou 3 pessoas ali e pensar na solução para tudo isso que está sendo colocado e que é muito pertinente. Então eu queria trazer a dimensão aqui de como também apoiamos o poder público para a materialização dessa ambição que precisa ser discutida previamente e que precisa capturar uma série de elementos que foram colocados aqui. E aí eu gostaria de fazer uma provocação, eu estou no final aqui, mas fazer uma provocação no final sobre o comentário, inclusive sobre o PMI. Hoje, se eu sou um gestor público e eu quero modelar uma parceria como essa, se eu quiser contratar um consultor, eu vou ficar 2 anos para contratar o consultor, que vai me ajudar. Então, eu vou ter uma licitação para contratar o consultor que vai me ajudar a fazer a licitação. E aí acabou. Aí acabou o mandato, aí entrou ano de eleição, e aí entrou o Tribunal de Contas, aí entrou o Ministério Público. Então, não é por aí que eu vou. Então eu vou trabalhar com organismos internacionais. Eu vou trabalhar com o BID, vou trabalhar com o IFC, vou trabalhar com a UNOPS, vou trabalhar... né? É um processo lento. E ainda assim, essas entidades não têm musculatura para dar conta de todo o desafio que os governos brasileiros precisam. Então, ok, talvez alguns problemas, não um problema, mas alguns desses projetos eu resolva dessa maneira. E o resto? E aí entra o PMI. O PMI foi a solução brasileira que nós criamos para acompanhar mais ou menos o que é o diálogo competitivo que tem na Europa. São instrumentos de diálogo de forma que o poder público possa capturar um conhecimento que ele não tem dentro e ele vai trabalhar. E aí, eu estando na prefeitura, eu participei de 3 PMIs, inclusive uma das quais a Urban participou, né? E aí construindo, assim, há PMIs que são feitas para fazer uma marola política, que é um lançamento de algo natimorto, que você já sabe que vai ser feito. E aí eu acho que isso tem muito a ver com esse comentário que foi feito sobre a responsabilidade sobre os PMIs. E existem PMIs que são sérios. E aí eu vou fazer um contraponto, Pedro.
PMI não é fácil para o poder público, é muito difícil. É muito difícil a hora que você recebe 11 estudos, e aí você precisa comparar esses 11 estudos, e no momento que você quer ter uma dúvida e você quer perguntar para aquele privado, que é um proponente, você tem que tomar um cuidado, que você vai conversar com aquele privado e de repente você vai ser acusado que por que você conversou com aquele privado e não conversou com outro? E a gente tem essa cultura no Brasil de que todo mundo é culpado até que se prove ao contrário, né? Então, o fato de você ter conversado já te desabona. Então, eu fico pensando o lado do gestor público. Talvez o PMI seja um mal necessário, porque talvez seja o caminho que os governos têm feito, e quero fazer essa distinção entre PMIs responsáveis e PMIs não responsáveis, mas é um processo muito penoso para o poder público conduzir esses procedimentos. Então, um comentário que eu gostaria de fazer aqui é que a materialização de toda essa concepção de o que deveriam ser os parques passa necessariamente por se pensar como apoiar o poder público, que, em última instância, é o dono desses parques, e que ele precisa contratualizar e que ele precisa construir bons contratos que tenham os encargos, que tenham os anseios da sociedade embutido nesses contratos, que tenha viabilidade econômica. Eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, a visão do poder público. Muito bem, muito bom, muito bom. Gente, acho que chegou a hora da gente encerrar. Acho que foi uma excelente, do meu ponto de vista, pelo menos até onde eu consigo avaliar, que sou um neófito nesse assunto, eu acho que foi uma excelente discussão. Eu coloco a Fundação à disposição de rodadas de conversa sobre esse tema em diferentes formatos. Por que eu digo isso? Evidente que você tem questões de natureza administrativa, jurídica, etc. Mas você precisa armar uma coalizão de forças e uma narrativa que permita transformar os parques como um componente essencial de uma estratégia de sustentabilidade ambiental das grandes cidades, para isto ganhar força política. Porque na linha que comentou, os interesses que se organizam por esta ou aquela razão e que colidem com essa agenda são conhecidos. Estou dizendo, se quer que são necessários. Evidentemente que o PCC é ilegítimo, né? Mas nem todos são ilegítimos. Agora, esse conjunto de pessoas preocupadas com esse tema, a meu ver, precisam pensar qual é a estratégia política e a narrativa que se deve criar, e aí, no que a Fundação puder ajudar a propiciar o espaço, o ambiente e tal, contem conosco. Então, mais uma vez, obrigado a todos aqui pela presença, pela participação, e um agradecimento especial, Pedro, Guilherme, Fernando, Fernanda, ao conjunto do Instituto CEMEI. Muito obrigado. Até a próxima.